Isso. E eu vou projetar a nossa tela aqui para vocês. Consegue visualizar a tela aí? Sim, Ok? professora. Ok, obrigada. Então, ó, nós estamos aqui na página 80 do livro de vocês, tá? Na página 80, onde, né, na última aula a gente comentou exatamente com relação a que é a termoquímica, que nós já vimos aqui trabalhando, né, com os senhores, essa questão, né, quando eu tenho esse envolvimento aí de calor, né, no processo de absorção ou liberação de calor, e a gente falou que a gente poderia ter dois processos, o endotérmico ou o exotérmico, que são opostos, né? Aquele que absorve calor é o endotérmico, aquele que libera calor é o exotérmico, né? Então, quando eu tenho uma mudança de estado físico ou uma reação química, eu tenho essa variação, né, de entalpia, o ΔH, que nada mais é que a entalpia dos produtos, né, a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, que é o estado inicial. Bom, e aí a gente vai mostrar isso aqui agora de uma forma gráfica, né? Que está no livro de vocês, na página 80. Então, de uma forma generalizada, genérica, né? Nós vamos estar mostrando aqui como que seria, né, o gráfico, a representação gráfica de uma reação endotérmica, ou seja, processo onde eu tenho a absorção de calor, né? Então, eu tenho reagente mais calor, então eu tenho a absorção do calor. Lembra, então o calor está junto com o reagente. E eu tenho aqui um produto, né? Como a entalpia dos reagentes é menor para ocorrer a reação, né? É necessário você fornecer calor. Então, ó, o que eu tenho? Como que ficaria isso aqui graficamente, né? O que é isso? Eu tenho um eixo X e um eixo Y, né? Como é que eu vou representar no eixo X? No eixo X é o caminho da reação. Essa reação aqui é o caminho dela. E no eixo Y é a entalpia, ou seja, a variação de entalpia. E como que vai ficar isso, então? Olha, eu tenho aqui o meu reagente, que é o A, aqui o meu reagente. Né? Eu forneço para esse meu reagente um calor, então ele tem o quê? Uma absorção de calor, então ele sai de uma condição, né, de menor energia e vai para uma condição de quê? De maior energia, né? E, consequentemente, eu tenho ele aqui como meu produto, que é exatamente isso aqui, a equação química, né? E como que eu vou calcular o ΔH? O ΔH é o quê? É a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente, menos a entalpia do reagente. Ora, essa variação, ela vai ser positiva ou negativa? Já tem condições de avaliar o sinal. Se a minha entalpia do produto está superior à entalpia do reagente, então eu tenho um número maior menos um número menor. Logicamente, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, como eu acabei de falar aqui. Então, esse valor dessa equação aqui, ele vai ser o quê? Maior do que zero. Então, o meu ΔH, né, a variação de entalpia é maior do que zero. E aí, qual é a informação que nós vamos tirar disso? O sinal positivo do ΔH, ele indica que houve uma absorção de calor, né, uma absorção de energia, melhor dizendo, durante o processo. E aí, logicamente, é uma reação endotérmica, ou é uma mudança de estado físico, né, endotérmica. Então, porque o ΔH é maior do que zero. Ok, pessoal? Então, quando eu tiver o meu ΔH maior do que zero, eu já sei que é um processo que é endotérmico. Tá claro isso ou não? É uma forma de representar isso no gráfico, graficamente representado. Sim ou sim? Podemos continuar? Sim, professora. Sim. Sim? Ok, então vamos lá. Aqui é o que está lá no texto de vocês, que eu peguei, e aí eu vou ampliar um pouquinho. Está lá na página 81 já. Nós damos um salto aqui, já chegamos lá na página 81. Então, tem que sair com o livro, né?
pode aí acompanhar aí na página 81. Quem gostaria de ler para nós aqui o primeiro parágrafo? Quem é que pode ler para nós? É que a variação de entalpia envolvendo mudanças de estado de agregação. Essa é uma outra condição. Vamos ver como é que ele está falando isso aqui. Mas o gráfico a gente mostrou aquele lá. Agora a gente vai mostrar o outro gráfico. Só um minutinho. Está fazendo um pouco invertido aqui, mas não tem problema não. Quem pode ler para nós? Considere um cubo de gelo. Quem pode ler? Bom dia, bom dia. Guilherme, pode ler, Guilherme? Luiz Guilherme, né? Vou ter que voltar lá no Teams, pessoal. Pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, 8 de dezembro, chegando próximo do Natal. Vamos lá. Quem pode ler esse primeiro parágrafo para nós? Bom dia, professor. Bom dia. Quem pode ler aqui para nós, por favor? Primeiro parágrafo. Isso. Tudo bem. Considere um cubo de gelo retirado da geladeira e exposto a um ambiente com temperatura superior a 0 graus Celsius, que corresponde à temperatura de fusão da água a 1 atm. É sabido que essas condições o gelo irá fundir. Esse fenômeno deve-se ao fato de as moléculas de água, de forma espontânea, começarem a absorver energia na forma de calor do ambiente, iniciando-se a transição de fase, denominada fusão, sólido para líquido. No caso de água líquida em uma chaleira sob aquecimento, a pressão de 1 atm, parte da energia na forma de calor gerada na combustão do gás é absorvida pelas moléculas de água. Ao atingir-se a temperatura de 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água na pressão em questão, inicia-se a transição denominada vaporização, líquido para vapor. Isso aí a gente já, né, tá realmente, né, já bastante consolidado esse conhecimento. Mas tem alguma coisa interessante que ele usa uma linguagem diferente, né? Absorver energia na forma de calor, né? E aqui também denominação, né, essa mudança, né, o calor gerado na combustão do gás é absorvido pelas moléculas de água. Então, nós temos aqui, logicamente, né, a absorção de energia na forma de calor. Mudança de estado físico. Envolve também, então, a questão da termoquímica. Então, só mais esse parágrafo aqui, amigo, por favor. As mudanças de estado de agregação. As mudanças de estado de agregação de uma substância ocorrem comumente a pressão constante e envolvem ganho ou perda de energia, e assim também se observam variações de entalpia entre as fases. De maneira geral, pode-se inferir que as mudanças de estado de agregação que aumentam o grau de agitação das partículas constituintes do material Que é líquido para né? sólido, líquido gasoso, vapor gasoso. Está dando uma falhada aqui. São processos endotérmicos, enquanto processos que diminuem esse grau de agitação. Líquido para sólido, gasoso vapor para líquido, gasoso vapor para sólido. São processos exotérmicos. Tá, por enquanto nós vamos só no endotérmico. Então, ó, né, voltando aqui na questão do endotérmico, que foi o exemplo do nosso gráfico aqui. Então, quando eu tenho essa absorção de energia, logicamente na forma de calor, absorção, eu tenho, então, sempre um processo endotérmico. Seja ele uma reação química, ou seja ele uma mudança de estado de agregação. Ocorreu a absorção de calor, eu tenho uma variação de entalpia maior do que zero. Sinal positivo. Se eu falar para você, te der uma reação, e lá no final da reação, o ΔH é maior do que zero, pedir para você classificar, é uma reação endotérmica? Você vai dizer que sim, é uma reação endotérmica. Então, simplesmente, né, isso aqui, o valor do ΔH, variação de entalpia, por causa exatamente dessa variação aqui, né, do produto, a entalpia do produto, ser maior que a entalpia do reagente. Eu sempre vou ter um ΔH positivo. Para reações que ocorrem absorção de calor ou mudanças de estado de agregação
que acontece com a absorção de calor. Absorção de energia, melhor dizendo, na forma de calor. Absorção de energia na forma de calor. Esse é o termo correto. Ok, pessoal? Tá claro isso? Tudo bem? Né? Aqui tem alguns exemplos. Pode falar. Tá sim, essa é concordar, professor. É só ia concordar? Você, quem é que está falando aí comigo? É o Luiz Guilherme? É o Carlos. Ô, Carlos, tudo bem? Parece que só Tudo tá bem. você aí hoje, o pessoal parece galera, estar dormindo ainda. o pessoal tá meio Aí, tímido hoje. estão meio desanimados, né? Aqui Acontece. tem dois exemplos aqui, mas eu vou passar um pouquinho aqui. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe porque nós estamos usando muito, né? Vamos falar nele. Depois a gente vai voltar, porque eu queria voltar ao outro gráfico. Só um minutinho aqui, porque eu não coloquei aqui. Tem algumas coisas que eu acabo errando aqui. Tá errado. Só um minuto, gente. Eu falhei um gráfico aqui. Por isso que eu tô vendo aqui que tá... Ok. Só um minutinho, enquanto o pessoal vai acordando aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão bem? Felipe, Frederico tá sumido. Cadê o Frederico? Vamos pegar essa aqui. Eu achei que eu tivesse pego. Sim, galera. A gente não colocou lá, mas a gente pegou do livro agora. Para a gente entender o outro processo. O que eu tenho aqui agora, pessoal? Que está no livro de vocês, lá na página 81 também, né? Eu tenho a mesma coisa que eu mostrei naquele anteriormente aqui, ó. Né? O anteriormente que a gente mostrou mais bonitinho, mas eu esqueci de pôr o do contrário a esse, mas é a mesma ideia, tá? Nós temos aqui, né, o caminho da reação, o progresso da reação, no eixo X, né? E aqui a variação de entalpia, o eixo Y. E o que aconteceu aqui? Eu tinha um reagente, né? No caso, esse nosso reagente aqui, C2H6O. Alguém sabe me dizer quem que é essa substância aqui? C2H6O? É bom que o livro de vocês está trazendo, né? O que a gente tinha começado a discussão aqui. Fazer aqui mostrando todas as ligações, né? É isso aqui, não é? C2, 3 com 3, 6, H6O. Quem que é esse aqui? O etanol. O etanol, o etanol, é o álcool combustível, né? Nós tínhamos discutido isso na semana passada com relação à combustão dele, né? E o valor do ΔH. Não foi isso que nós falamos na semana passada? Deixa eu ver aqui. Eu falei isso no livro, né? Então vamos voltar aqui só um pouquinho. No livro nosso, aqui a gente vai para livro, vai para a lousa. O importante é trabalhar. Foi exatamente isso aqui que nós discutimos no finalzinho da nossa aula, foi? Não, foi aqui não. Foi aqui? Foi aqui. Não, foi aqui também não. Cadê? Onde eu trabalhei isso com vocês? Tô ficando doida? Ou não, né? Foi do isoctano. Não, da hidrólise. Foi do etanol, combustão do etanol. Nós falamos, do isoctano e da combustão do metano. Não foi isso que nós avaliamos? A questão da energia. Aqui era quanto, no caso da combustão do isoctano? 5.461 quilojoules. Não foi isso que nós falamos na aula passada? Do etanol, 1.368 quilojoules. E no caso do metano, quanto que foi? 890 quilojoules. Foi isso aqui que a gente trabalhou na semana passada. Confere comigo? Voltando aqui para a nossa louça. Então, tá aqui. O que aconteceu?
Nós temos o etanol, reação de combustão, oxigênio, e o produto, né? Aqui é o nosso produto. Então, aqui é o nosso reagente e aqui é o nosso produto. CO2 gasoso mais água. Mas o que aconteceu com a entalpia dos produtos? A entalpia dos produtos, ela foi menor que a entalpia dos reagentes. Então, se a gente for fazer aquele mesmo raciocínio lá anteriormente, ΔH é o quê? A entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. ΔH vai ser o quê? A entalpia do produto, ela é menor ou maior que a entalpia dos reagentes? Menor. A entalpia do produto, menor. Então, a entalpia do produto é menor que a entalpia dos reagentes. Consequentemente, o meu ΔH, ele vai ser maior do que zero ou menor do que zero? Menor que zero. Menor que zero. E uma reação com, né, logicamente, pressão constante, a variação de entalpia, aqui nesse caso, ela foi o quê? Terá valor o quê? Negativo. E quando isso Menor. acontece, Zero. menor que exatamente, menor que zero. E quando isso acontece, indica que trata de uma reação o quê? Consegue visualizar aqui ou não? Exotérmica. Então, olha a diferença graficamente para eu olhar uma reação endotérmica para uma reação exotérmica. Na reação endotérmica, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, consequentemente, eu tenho o quê? Uma absorção de calor. Caso contrário, a reação exotérmica, a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente, e aí eu tenho uma variação de entalpia menor do que zero. Então, eu tenho uma liberação de calor e não uma absorção de calor. Sim ou sim, pessoal? Graficamente falando. Tá claro quando eu tenho uma reação ou uma mudança de estado físico, ou uma mudança de estado de agregação, melhor dizendo, né? Que ela é endotérmica e quando ela é exotérmica? Sim ou sim? Bom dia, bom dia. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Pessoal, o que está acontecendo com o senhor? Agora vamos ver esse negocinho aqui do cotidiano, depois a gente volta lá para o livro. Ó, termoquímica no cotidiano. Sabão em pó nas mãos. Quem já passou sabão em pó nas mãos? Já passou? Sim. Sim, né? Professora, já misturei sabão em pó com Oi? boa. Esquenta. Hã? Sabão É, em pó professora? nas mãos, tá parecendo. Oi? Sabão em pó com que boa. Não é perigoso também, mas esquenta um pouco. Né? Você já passou? Você tá, hein? Passar nas Então, não ó. passo, não. Não. É o Gabriel que tá falando? É eu. Ah, bom dia. Como é que tá o dia aí? Acordou? Tá assim, animadíssimo? Olha, o dia que tá Bom nublado, então ouvi-los? também. Tá nublado, né? Então tava bom para dormir um pouquinho mais, né? É duro, né? Eu concordo com vocês, não tá fácil mesmo, não. Né? Vocês imaginam a gente tendo aula aí. Que dia? O último dia de aula nosso é dia 22. A gente vai ter aula até dia 22. Dia 22, só que não vai ser com vocês, não, né? Porque dia 22 dá que dia da semana? Vocês já olharam aí? Dia 22? O último dia é uma terça-feira.
Terça-feira é que dia? 22? Isso, 22. Aí eu vou vir de Papai Noel, tá? Com o chapeuzinho aqui do Papai Noel e a gente, no final, a gente dá um jingle bell aqui. Mas vamos lá. Coloque sabão em pó em uma de suas mãos. Esse negócio aqui é interessante. Em seguida, acrescente água, esfregue as mãos. Você deverá notar que sua mão esquentou. Foi o que o nosso amigo ali falou que ele já colocou, mas foi um pouquinho de água sanitária, Exatamente. É esquentar. Bom, e aí? Por quê? Por que esquentou? É um processo, vamos voltar aqui anteriormente, exotérmico ou é endotérmico? Exotérmico, porque passou calor para as mãos. Endotérmico absorve calor, exotérmico libera calor. Exatamente. Ok? Tá claro isso? E esse aqui? Esse experimento está falando aqui que não traz risco algum, viu? Então podem fazer. Lavando as mãos com álcool. Isso aí a gente está ficando experiente com isso, não tá? 24 horas fazendo isso hoje em dia. Isso aqui não sabia que era no momento da pandemia, né? E água. Dessa vez, lave suas mãos com uma mistura de água e álcool 70%. Vocês estão fazendo isso toda hora. Inicialmente, coloque a água e depois acrescente o álcool. Suas mãos também esquentarão. Já fizeram isso, pessoal? Toda hora, né? Já perceberam isso? Sim ou sim? Já sim, professor. Ah, bom. Aqui tem um negocinho de uma caneca, né? Lavando as mãos aqui. Mas, enfim, é a mesma coisa. Eu vou passar um pouquinho aqui. Inicialmente, só fazer um negócio aqui. Opa, cadê minha setinha? Puxar isso aqui. E vou. Isso aqui só. Como é que vocês estão encarando esse momento natalino? Festa não pode, né, pessoal? Vocês estão pensando assim de fazer uma festa? Coisa não tá fácil para ninguém, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá acordar. Cadê o Enzo? Tá aí, Enzo? Felipe? Frederico? O Frederico respondeu aqui no chat que está sem microfone, professora. Ah, tá. Ele tá sem Aí ele microfone. O não Enzo não está apareceu. conseguindo falar. E nossa amiga Ana Paula, tá aí, Ana Paula? Tô sim, professora. Ótimo, Ana Paula, você consegue. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho, depois eu volto nesse outro slide aqui, senão não dá para ler, não. Só deixar uma abinha aqui, senão depois não dou para puxar. Isso aqui tá lá no livro de vocês, Deixa eu ver onde? Página 82. Quem quiser acompanhar aí na página 82. Mas vamos só fazer um reforço aqui, depois a gente volta lá naquela outra questão. Ana Paula, você consegue ler aqui isso aqui que eu marquei com as duas setinhas? Início e fim? Fatores que afetam a variação de entropia. Hã? Eu preferia não ler, até porque meu óculos quebrou, eu tô cega. Ah, você está sem óculos? Então, quem tem óculos aí, que está enxergando bem, quem pode ler para nós? Eu posso Carlos, ler. você pode ler para nós? Ok. Tá. Estado de agregação. Considere os gases hidrogênio e oxigênio reagindo e produzindo água a pressão constante. Teoricamente, o produto pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Em cada um desses casos, conforme visto anteriormente, a entalpia da água será diferente. Portanto, a variação
de entalpia da reação pode mudar em função do estado de agregação das substâncias envolvidas. Experimentalmente, determinou-se que a formação de 1 mol de água líquida e da água gasosa a partir dos gases hidrogênio e oxigênio libera 285,83 kJ e 241,82 kJ, respectivamente. Estimativas teóricas indicam que a formação de 1 mol de água sólida libera 291,84 kJ. Veja o diagrama na próxima página. Tá, a gente vai pegar o diagrama e vai analisar isso. Mas algo interessante, né? Então, eu tenho lá uma reação onde eu vou reagir quem? Hidrogênio mais o quê? Opa, eu tô sem caneta, né? Mais oxigênio, e eu vou produzir o quê? A molécula de água. Logicamente, tem que balancear aqui. E isso faz, né? Não é só o hidrogênio, é a molécula, né? É a molécula do gás hidrogênio reagindo com a molécula do gás oxigênio. E eu tenho a formação da água. Mas o importante aqui é o seguinte, é que vai depender do estado de agregação da molécula de água. Se ele é sólido, se ele é líquido ou se ele é gasoso. Dependendo do sólido, se é líquido ou gasoso que eu estou produzindo, eu tenho um valor de entalpia, de variação de entalpia, tá? Por que isso, professor? Por que o estado de agregação ele vai interferir nessa absorção de energia na forma de calor ou nessa liberação de energia na forma de calor? Por quê, pessoal? Bom dia, bom dia. O que vocês acham? O que diz os estados de agregação? Sólido, líquido e gasoso. Vamos lá, amigo. Lê aqui para nós, até o pessoal acordar novamente. Hoje vocês estão difíceis. Note que apesar de partir dos meios reagente, hidrogênio gasoso e oxigênio sólido, a reação de formação da água pode ter diferentes valores de variação de entalpia, dependendo do estado de agregação do produto. Essas diferenças de variação de entalpia devem-se ao fato de a fase sólida ter menor grau de agitação de suas espécies químicas, no caso da água, moléculas, que a fase líquida e, portanto, menor energia que o líquido. Já a fase líquida tem menor grau de agitação que a forma gasosa ou vapor e, portanto, menor energia que o gás ou vapor. Quanto menor for a energia do produto, maior será a variação de energia da reação. Por essa razão, o estado de agregação dos reagentes e produtos deve ser especificado sempre em todas as equações termoquímicas. Tá, deixa eu só colocar aqui uma próxima página. Vamos lá. Obrigada, amigo. Aqui. É exatamente isso aqui que ele comentou. Vamos jogar ele lá na lousa para que a gente possa discutir melhor. Foi isso aqui que nosso amigo acabou de fazer a leitura para nós. Todo mundo consegue visualizar? Ampliando aqui assim? Sim ou não? Sim, professor. Dá para ver. Ok, então vamos lá. Eu tenho aqui, né, daquela mesma forma que a gente discutiu, eu tenho aqui o progresso, né, da reação, o caminho da reação, e eu tenho aqui no eixo X e no eixo Y, nós temos aqui a variação de entalpia.
É um diagrama de energia da síntese de água no estado sólido, líquido e gasoso. Logicamente, levando em consideração, né, essa questão aqui da pressão. E aí nós vamos lá. Produto, reagente. Então, vamos partir aqui. Aqui eu tenho o nosso reagente. Quem é o nosso reagente, né? Ó, nosso reagente é H2 gasoso. Então, eu nunca posso esquecer, quando eu vou representar, né, através de uma equação, o estado de agregação, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Então, o estado de agregação, eu tenho que colocar ele aqui, né? Ou é gasoso, ou é sólido, ou é líquido. Então, o gás hidrogênio, no estado de agregação, gasoso, mais meio mol do gás oxigênio. Então, se é gás, logicamente, estado de agregação, gasoso. Opa, ixi, tá ruim. Só um minutinho, deixa eu corrigir isso aqui. Eu tenho, então, aqui. Isso aqui é quem, né? Isso aqui é o nosso reagente, né? E aí vamos ao nosso primeiro produto. Nosso primeiro produto é o quê? Água, H2O. Qual que é o estado de agregação dela? Gasoso. Então, eu vou colocar aqui, ó. H2O, estado de agregação gasoso. Esse é o nosso produto. Tá aqui. Essa representação dessa primeira aqui, dessa primeira representação gráfica aqui. Tudo bem até aí? Tá ok? Sim ou não? Vamos lá, então. A entalpia do produto, né? Se eu fosse calcular o ΔH aqui, no amarelo não dá, né? Muito ruim. Vamos lá no vermelho nesse. ΔH aqui, né? É o produto menos o reagente. A entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Igual tá lá. E esse ΔH nosso, ele foi igual a quanto? Menos 241,82 kJ. Né? Ou seja, ele é o quê? Menor do que zero. É um processo endotérmico ou exotérmico? Exotérmico, liberou energia. Exotérmico, né? Exotérmico porque ele está o quê? Liberando calor. Agora, o calor liberado foi de 241,82 kJ, né? Uma energia na forma de calor de 241,82 kJ. Agora, o mesmo raciocínio, tem o mesmo reagente, só que em vez de formar água no estado gasoso, eu vou formar água agora no estado quê? Líquido. E agora, o calor liberado foi de quanto? Também é um processo que exotérmico, está liberando calor. Só que ele foi de quanto? 285,83 kJ. É um valor maior em módulo? Em módulo. Em módulo, porque, né? 241 liberado. E esse negativo está significando o quê? Que está liberando 285,83 liberado. Então, 285 é maior no sentido de liberação, em módulo. O sinal negativo está dizendo que é a informação que está sendo liberado. É um processo exotérmico. E aí, quando eu vou agora para o sólido, chegar na molécula do estado sólido, olha lá a entalpia, a variação de entalpia aqui. Quanto que deu a variação de entalpia? 291,84. Também o quê? Liberado. Então, são todos os processos o quê? Exotérmicos.
Mas qual deles libera maior quantidade de calor? É o último, o sólido. O gasoso. Sólido. E por quê? Porque ele vai diminuindo o grau de agitação das moléculas do gasoso para o sólido, então vai ter que liberar mais energia. Exatamente. Muito bem. Foi o que não sei se foi você ou outro colega aí que leu para nós. É exatamente aquela leitura que nós estamos aqui observando aqui no gráfico. Tá claro isso? Então, quanto menor é o grau de agitação das moléculas, porque, lógico, o que é o estado sólido? O estado sólido é o quê? O estado de agregação onde as moléculas estão mais próximas. Então, eu tenho que ter um menor grau de agitação. Então, eu tenho que liberar uma maior quantidade de calor. De energia, né? A maior quantidade de energia na forma de calor. Ok, pessoal? Tá claro isso? Isso é importante, essa compreensão. Entendido? Sim ou sim? Sim, professor. Sim, muito bem. Então, vamos passar aqui para o próximo, né? Estado padrão. Agora sim eu vou falar sobre isso aqui. Isso aqui é importante, já está um pouquinho lá na frente, mas é importante. Puxando aqui um pouquinho. O que seria isso, estado padrão, né? O estado padrão é o estado, né? Quer dizer, de uma substância, é um momento em que essa substância, né, ela está num estado físico alotrópico, mais estável, nas condições ambientais, 25 graus e 1 atm. Epa, professora, o que é isso? Alotrópico. Mais um slide. Vamos lá. Mais um slide. Forma alotrópica. Alguém lembra disso aqui? O que é uma forma alotrópica? Eu não. Forma alotrópica. Pessoal, bom dia, bom dia. Ampliando. Aqui é bom que a gente dá um zoom, né? Se você desse um zoom na vida, assim, ficasse clarinho, assim, fica bom, né? Com certeza. Assim? Forma alotrópica. Lê para nós aqui, amigo. Forma alotrópica. Está lá no livrinho de vocês, na página, quem quer olhar, lá no livro, página 83, tá? Daqui a pouco eu pego os desenhos aí embaixo, mas por enquanto só esse aqui. Então, por favor. Certos elementos químicos são encontrados na natureza na forma de diferentes substâncias simples. A esse fenômeno é dado o nome de alotropia. Os alótropos de um elemento químico podem variar quanto à quantidade ou à organização espacial dos átomos desse elemento. Um exemplo conhecido de alotropia é do elemento carbono, que pode existir em diferentes formas: grafite, Diamante e o fulereno. a Tudo é tela, constituído de quem? Não deu para ver, não? a tela travou aqui, professor. Ah, voltou. É Ah, tá, grafite, desculpa aí. Aham. diamante, O fulereno, grafite. nanotubo de Isso. grafeno. A imagem a seguir traz a representação estrutural de algumas dessas formas alotrópicas. Tá, eu vou buscar lá no livro aqui, porque aqui eu acabei engolindo. Só um minutinho. O desenho aqui. Bom, então, se eu perguntasse para vocês o que é, deixa eu pegar aqui agora que dá para pegar a imagem melhor. O que é alotropia? Tem que ser assim. E aqui não é tão facilitado. O que seria alotropia, pessoal? Bom dia, bom dia. Hã? Ampliando, ó,
dar um zoom aqui na tela, melhora, né? Nós temos aqui, então, né, grafite. Todo mundo conhece grafite? Não conhece? Vocês estão usando aí na maxila de vocês o material composto, né, de grafite. Diamante. Diamante já é um negócio que não é muito comum para nós, né? Mas a gente passa naquelas joalherias, assim, olha lá como é que fala? Ia falar no painel. Me fugiu a palavra. Mas, enfim. E a gente vê, né? Eu nunca tive, mas já vi. E o fulereno, né? Que é uma outra substância que é também constituída só de carbono. Então, tanto o grafite quanto o diamante, né? Quanto o fulereno, são substâncias constituídas simplesmente do elemento químico carbono. Aquele cara lá que faz o quê? 4 ligações que nós já estudamos. Tetravalente, faz 4 ligações covalentes, tem a capacidade de formar cadeias, por isso tem uma parte, né? É o nosso, toda a natureza, a parte orgânica é formada por esse elemento químico. E ele ainda tem essa condição, né? Formas alotrópicas do carbono. O carbono possui uma organização em nível atômico diferente dos demais. E aí a gente já sabe disso, né? A gente já fez isso. Mas por quê, professora? Você tem aí o grafite, diamante, fluoreno, né? O que vai diferenciar, por exemplo, o que é mais comum que a gente já viu, né? A grafite, por exemplo, do diamante. O que vai diferenciá-los? A organização arranjo? estrutural. Oi? Nós Pode falar. estudamos isso lá. Pode falar. Pode falar, pessoal. Falar a organização estrutural do elemento. O elemento químico é carbono, certo? Mas o que vai diferenciá-lo, né, de um carbono que vai virar grafite, de um carbono que vai virar diamante, nada mais é, porque os dois são substâncias o quê? Simples. O que é substância simples? Composto por um único elemento químico. Composto por um só tipo de elemento químico, que é o carbono. Certo? Mas o que vai diferenciar, então, né, é quanto à quantidade que eu tenho na molécula de carbono e a organização espacial dos átomos desse elemento. Lembra quando nós estudamos geometria de molécula? Lembram disso? Então, isso vai dar uma maior ou uma menor estabilidade, né? Por isso que aonde que a gente encontra diamante? A gente encontra diamante no dia a dia? Assim, é fácil fazer diamante? Ou diamante. A gente pode ter. Melhor, vou melhorar a pergunta. A gente pode ter diamante natural e pode ter diamante sintético? E aí, pessoal? Quando vocês estão pensando aí, deixa eu só. Hoje vocês estão animados. Acredito que um diamante sintético a gente não tem capacidade energética para fazer isso. Ou se tiver, gasta muita energia. Muito bem. Esse texto aqui, que está aqui no livro de vocês, que eu vou jogar ele aqui na nossa luz. Que é exatamente o que nosso amigo aí comentou agora, né? Lê para nós aqui, amigo, você que comentou agora, por favor. Um aspecto importante desse fenômeno é que as diferentes variedades alotrópicas exibem variações de entalpia diferentes quando participam do mesmo tipo de reação química. Dessa forma,
sempre haverá uma forma mais estável, menos energética, em determinada condição. Acompanhe a seguir os valores experimentais das variações de entalpia de combustão do grafite e do diamante determinadas nas condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm, e suas respectivas representações gráficas. Então, vamos lá. Vou pegar lá do livro de vocês, que tem aqui no livro de vocês, que está lá na página 84, tá? Mais essa aqui, aí a gente vai chegar nessa conclusão para poder responder essa pergunta que eu fiz. Vamos lá no livrinho de vocês, tá aqui, ó. Quem está acompanhando aí no livro, pega aí na página, qual que é a página aqui? Só passei, né? É aqui, ó. 84, tá? Página 84 do nosso livro. Deixa eu só pegar aqui só o gráfico. E vamos avaliar graficamente, tá? Isso aqui. Tá visível aí? Dá para visualizar? Fazendo essa ampliação aí? Bom, da mesma forma que a gente viu anteriormente, né? O progresso da reação, o caminho da reação, no eixo X e no eixo Y, a variação de entalpia. E aí nós tínhamos aqui o que ele falou, a proposta dele foi a combustão. Reações de combustões, né, de grafite e de diamante. Então, aqui eu tenho, ó, o carbono da diamante e aqui eu tenho o carbono da grafite. Todos dois, qual é o estado de agregação? Sólido. E combustão, reação com o gás oxigênio. E eu tenho aqui o meu produto. Quem é o meu produto? CO2 gasoso. Então, se eu fizer a queima do diamante, vai chegar no final quem? Só CO2, né? E aí ele mostrou aqui as reações aqui no livro de vocês. Vamos entender, então, essa reação. Grafite, né, carbono, grafite sólido mais oxigênio, produz o CO2 gasoso. E o ΔH, valor negativo. O que significa negativo? Teria que ser a entalpia do produto. A entalpia do produto é o quê? Menor que a entalpia dos reagentes. Mas qual foi a quantidade de energia na forma de calor liberada? 393,51 kJ. Agora ele pegou, né, o carbono da diamante e fez a combustão. E, logicamente, aqui está o diamante, que é o grafite, foi isso que a gente acabou de falar, né? O diamante está aqui. E o valor da variação de entalpia liberada foi de 395,40 kJ. Um pouquinho maior do que o grafite proveniente o carbono, né, que rearranjou da forma da estrutura formando grafite. Por quê? Por quê, pessoal? Aqui, a variação de entalpia é diferente quando participa do mesmo tipo de reação química. Desta forma, sempre haverá uma forma mais estável, menos energética, em determinadas condições. Logicamente, então, a forma mais estável é aquela forma o quê? Menos energética. Menos energética. Isso eu falo para vocês desde lá de quando a gente estuda reações químicas, quando nós falamos de ligações químicas, os átomos se ligam para ter o quê? Menor energia, maior estabilidade. Então, a gente sempre caminha no sentido de menor energia e maior estabilidade, né? Aqui eu tenho diamante, aqui eu tenho grafite.
Quem é que tem maior estabilidade? É o diamante ou é o grafite? Grafite. Quem é? O que vocês acham? Deixa eu voltar lá no livrinho. Vamos lá. Ó. Tá aqui. Dá para vocês lerem aqui? Não, deixa eu copiar. Só esse pedacinho. Consegue visualizar isso? Não precisa copiar aqui não, né? Acho que dá para a gente visualizar. Vou marcar aqui, ó. Quando queimados, o grafite e o diamante produzem gás carbônico, foi o que a gente viu. Mas o diamante libera na sua combustão 1,89 kJ por mol mais do que o grafite. Portanto, as reações envolvendo variações alotrópicas diferentes têm variações de entalpias, o quê? Diferentes, logicamente, de reorganização. Mas nesse caso aí, quem é mais estável? O Hein, grafite. professora? Lembrei de uma coisa que eu vi: diamantes não são eternos porque lentamente, mas tipo assim, bem lentamente, ele se transforma em grafite. Se você tiver um diamante bem antigo e deixar ele paradinho, você vai notar que ele vai começar a descamar. Isso acontece, mas é muito Então, devagar. muito devagar. Então, o que a gente pode dizer com relação a isso? Com relação à entalpia de combustão do grafite e do diamante, determinar nessas condições aí. Quem é que tem maior energia que está sendo liberada? É o grafite ou o diamante? O diamante. O diamante. E sempre haverá uma forma mais estável, menos energética. Então, normalmente a gente pensa, né, na questão do diamante, mas não é. Quem é o quê? É o grafite. Por isso que o nosso amigo Gabriel falou, né, ao longo dos anos, ele vai se transformando em quê? Lentamente, né, nessa condição. Então, eu tenho aí, é importante isso, né, porque, e assim, aquela outra pergunta que eu fiz, né, é possível, sim, produzir diamante sintético. Logicamente que a gente tem um gasto alto de energia, como o nosso colega falou, e não sei se foi o Rafael, enfim, ou o Carlos, mas que não é viável, né, mas a gente tem, por exemplo, às vezes que comercializam, e aí o custo é bem, assim, não é o mesmo valor agregado, né? Mesmo que ela seja a mesma geometria, isso é algo interessante que às vezes eu fico assim, ainda há algumas questões, né, que nós não temos domínio. Vou citar um exemplo típico para os senhores. Eu tenho um produto extraído, né, de uma determinada planta, um princípio ativo extraído de uma determinada planta, então ele é natural. Aí, a partir desse princípio ativo, dessa cadeia, dessas ligações, dessa estrutura, dessa geometria, eu sintetizo no laboratório, idêntico, nas mesmas condições, a mesma coisa, mas ele não é a mesma coisa. E aí, assim, é complexo isso. Mas por quê? Por que ele não é? Se ele tem a mesma quantidade de átomos, se ele tem os mesmos tipos de ligações químicas, se ele tem o mesmo comportamento, mas é diferente. Ainda, né, nós não dominamos a questão. Então, a gente faz o sintético a partir do natural, mas o sintético, ele ainda não é. E aí o engraçado é que o nosso organismo não reconhece isso. Quando é o sintético, tem um determinado tipo de absorção. Quando é o natural, tem outro tipo de absorção. É algo ainda, né, como se diz, a natureza, ela é perfeita. E nós tentamos copiá-la. Ok, pessoal? Tem também, né, caso aqui, ele vem com oxigênio, né?
no caso de outras formas alotrópicas. Mas o que a gente estava discutindo aqui, deixa eu só voltar lá, para a gente fechar anteriormente, né? Eu queria mostrar para vocês que o estado padrão de uma substância corresponde, então, ao estado físico alotrópico mais estável nas condições ambientais. Então, qual que é o estado mais estável? É aquele que tem o quê? Menor energia. E essa entalpia padrão que a gente representa, né, por essa questãozinha aqui, ó, H0, né, é a entalpia de uma substância no seu estado padrão. Então, quando eu quero representar a entalpia padrão, eu vou colocar o H maiúsculo e esse subscrito aqui, né, essa bolinha. E aí, por convenção, toda substância simples, no estado padrão, possui entalpia igual a 0. Opa. Isso aqui é uma informação muito importante. Mas isso aqui é o quê? Convencional. Por convenção, então, isso foi convencionado, que quando eu estiver falando de substâncias simples, no estado padrão, por que a entalpia é considerada igual a 0? Aproximado, né? Na verdade, é aproximado. Mas por quê? Por quê, pessoal? Para você ter uma base para definir as outras, eu acredito que Para seja ter algo como uma referência para definir as outras. Isso. Mas, além disso, ó, eu tenho que, quando eu tenho mais estabilidade, o que acontece com a questão energética? Ela é maior ou menor? menor. Menor. Então, isso é assim, é lógico que isso seria incoerente dizer para você, é 0, eu vou afirmar que é 0. Não, não vou falar isso não. Por quê? Porque não é 0, de fato não é. Mas é próximo, né? Porque a gente não tem ali um estado de alotrópico mais estável com relação às ligações, com relação à geometria, com relação à angulação, com relação à quantidade de átomos, mas a gente tem um movimento. Ligação é movimento de par de elétrons. E movimento de par de elétrons eu tenho energia, né? E energia, essa energia em movimento, eu tenho, então, uma variação de entalpia. Mas, por convenção, quando eu falo em substâncias simples, então, que ela é constituída por um só tipo de átomo de um elemento químico, e que ela está na sua forma alotrópica, então, mais estável, eu tenho, então, a entalpia padrão igual a 0. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro isso ou não? Entendido ou não entendido? Sim ou sim? Deixa eu ver aqui. Eu já vou marcar para vocês. Ainda estou balanceando aqui, né? Esse tópico aqui, ele é demorado, mas eu já queria passar. Eu já vou deixar para vocês começarem a pensar a página, para vocês começarem a pensar a página do nosso livro, dos exercícios da página 95, do exercício 1 ao 5. Tá? Do 1 ao 5, você já tem condições de responder. Do 1 ao 5, por enquanto. Professor, uma dúvida. Esses Sim. exercícios a gente deve entregar no final do bimestre? Mostrar para a senhora como é que será feito? Aí a gente vai tentar fazer vocês me fazer uma imagem deles aí e me encaminhar, tá? Eles vão pontuar alguma coisa.
Mas, Tudo além bem, então. disso, vai ter exercício lá, igual nós fizemos no bimestre passado, nós vamos ter exercícios lá também, referente a esse tema, que daqui a pouco eu já vou estar colocando já. Certinho. Certo? Ok, obrigado. Deixa eu só localizar aqui nossos colegas, nós estamos aí com quantos alunos? 27 alunos. Pessoal, achei que tinha só 3 alunos em sala hoje. Tem 27? Quem está com vocês? Deixa eu perguntar aqui. Ontem eu tive problema com a minha internet, não tive atendimento, mas parece que o maior problema estava sendo aí o Enzo. Enzo, bom dia, Enzo. Com relação às questões da prova, que eu tinha combinado de fazê-las ontem. Tem como você, Enzo, me falar quais são as questões? E eu vou e colocar um vídeo lá na plataforma Moodle? Pode ser assim ou você quer esperar para a segunda-feira que vem? Por mim, tanto faz, mas se a senhora quiser fazer o vídeo. É que eu ia aparecer ontem, só que eu errei o horário. Eu pensava que era 5h30. Eu tinha errado o horário, eu tinha visto Então, errado. ainda bem que você não apareceu, porque a minha internet aqui deu problema desde a 1h da tarde, só foi voltar, já era quase 7h. Ontem eu fiquei sem trabalhar. Aqui, se a gente ficar sem internet, o negócio fica difícil, né? Não faz absolutamente nada mais. Então, quais são as questões? Se você quiser, eu já resolvo elas aqui hoje, né, durante a semana aqui, hoje é terça, e já faço um vídeo e coloco lá na plataforma Moodle. Eu posso olhar elas aqui rapidinho, deixa eu só. Eu sei quais são. Tá, enquanto você está olhando aí, deixa eu só baixar a lista de presença aqui. Então, baixando a lista de presença. Professora, surgiu uma dúvida aqui com Sim. respeito à lista não, os exercícios que a senhora está passando, para entregar no final do bimestre. Tem uma data assim específica já ou a senhora ainda vai definir? Não, ainda vou definir, e aí quando eu definir, eu falo para vocês ainda com uma certa antecipação. Tudo bem, então. Ok, obrigado. Certo? Provavelmente é depois do Natal. Aí a gente vai fechando aí o bimestre, que o nosso terceiro bimestre fecha posterior ao Natal, não é isso? É em janeiro, né? Se eu não estou enganada, é isso, não é? E aí, assim, antes de fechar o bimestre, a gente solicita de vocês. Além disso, a gente vai ter aí uma lista lá na plataforma Teams, da mesma forma para vocês resolverem, e depois tem a prova, tá? Deixa eu só, então, aqui, se tem mais alguma dúvida, eu posso parar a gravação? Tem mais alguma observação, pessoal? Posso parar? Eu acho que é isso mesmo. Então, vou parando a gravação.